China e Rússia, o estopim da desdolarização global da economia. É sobre isso que eu vou conversar com vocês no vídeo de hoje, né? Um assunto bastante interessante, que nos afeta diretamente. E se vocês gostarem do tema e quiserem ficar até o fim do vídeo, eu agradeço, fico agradecido com vocês aqui no canal. Aproveito a oportunidade para pedir a vocês que se inscrevam no canal. Sempre ressalto aqui nos meus vídeos e sempre aviso que eu não tenho a finalidade financeira aí de arrecadar dinheiro. Então, a inscrição de vocês é o único pedido que eu faço porque considero ser gratuita. Você não vai pagar nada. Então, peço que se inscreva no canal. Aproveito também a oportunidade, se vocês se interessam e gostam aqui do canal, gostam do que eu falo, dá o like, que isso ajuda também bastante, tá certo? Não dá um likezinho no vídeo, se inscreve no canal. Não vai custar nada para vocês. Então, aproveitando, peço que se inscreva no canal. Vamos para o nosso vídeo. Vários estudiosos estão apontando a China como uma potência em ascensão, destacando a possibilidade desse país ser o epicentro de um século XXI asiático. Esse fato já é realidade, né? Basta você fazer uma análise nos principais tópicos econômicos do país. Evidências desse cenário passam pelo notável, crescimento econômico chinês nos últimos tempos, importância crescente de sua produção manufatureira em escala global. Basta você ir nas lojas, é difícil você encontrar um produto que não seja produzido na China. E outro ponto interessante, pelo recente incremento de investimentos externos em outras regiões do globo. Basta você dar uma olhadinha no plano, de reedição da nova rota da seda, onde vai passando dos países com investimento pesado em infraestrutura. Outro ponto bastante notável que se observa na China são os crescentes superávites comerciais que estão sendo direcionados para o aumento de suas reservas cambiais. As reservas cambiais chinesas estão na estratosfera. E essas reservas que a China está construindo, elas estão sendo direcionadas para um ponto importantíssimo, que é a formação de um fundo soberano de riqueza. Então, a China está construindo um poderoso fundo de investimento com recursos vindo do seu superávit nas suas exportações. Então, é um ponto importante em que desperta o interesse do mundo sobre essa parte. Só para vocês terem uma ideia, a China, o fundo soberano chinês, que o China Invest Corporate, o fundo soberano, vem despontando como um instrumento da transformação da China como em um ator fundamental no sistema global, especialmente devido ao tamanho dos recursos envolvidos. É onde ela fornece à China a capacidade de intervir em outros países mediante o oferecimento de fortes investimentos, principalmente em infraestrutura. Isso sem impor regras muito rígidas em termos de controle daquele país destinatário desses recursos. E isso é um ponto fundamental que distingue os recursos que são destinados pela potência americana, via Banco Mundial, FMI e tantas outras agências de fomento aos países emergentes. Hoje você começa a perceber que a China começa a atuar de forma estratégica, utilizando o seu fundo soberano, e vem utilizando parte de suas reservas estrangeiras através desse fundo para quê? Para investir em setores de energia, matérias-primas, agricultura e alta tecnologia, onde? Nos países no exterior, trazendo esses países para sua órbita de influência e principalmente utilizá-lo como grandes parceiros em negócios. Isso vai incomodar os Estados Unidos.
Bom, pessoal, o resultado do desenvolvimento econômico chinês das últimas 3 décadas, se nós fizermos uma análise macroeconômica, é que a China foi obrigada a quê? A controlar empresas estrangeiras como forma de garantir o suprimento de matérias-primas e outros suprimentos. Isso é uma tônica de qualquer país que queira tornar-se hegemônico. Ele cresce o seu poderio industrial e ele necessita de fontes fornecedoras de matéria-prima e fontes consumidoras dos produtos produzidos por essa matéria-prima vindo desses países. Então, é uma estrada de mão dupla, onde vai e volta. E há necessidade de o país que torna-se potência até o controle desses países periféricos. E aí, o que está acontecendo? Depois da China atingir o seu ápice, né? Agora só falta pôr em prática um maligno processo de quê? Desdolarização do sistema internacional. Hoje, você quando começa a olhar para a China, você começa a perceber que ela já, né, trouxe para sua órbita uma gama de países e criou uma malha dependente da Rússia, da China, de envergadura tal que é difícil você ver um país que não dependa de produtos ou de matérias-primas vinda da China. E aí, hoje, o mundo sobre a égide do dólar americano, e os produtos e as vendas e o comércio internacional realizado pela China é sob a batuta do dólar. E começa a ser construído um processo de destruição desse dólar. Essa desdolarização estava em banho-maria até bem pouco tempo, né? A China, no seu crescimento vertiginoso, mas foi acelerada por conta da recente postura assumida pelos Estados Unidos, com sua política de aplicações de sanções financeiras e bloqueio de fundos soberanos. Então, se à medida que os Estados Unidos e a União Europeia impôs medidas sancionatórias, bloqueando fundos soberanos, como o caso da Rússia, e impondo sanções sem precedente na história, isso abriu um alerta no resto dos outros países que não são muito bem alinhados com a política norte-americana, de que há necessidade premente de uma mudança da moeda padrão global, culpa dos Estados Unidos. Bom, as sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados à Rússia não resultou dos objetivos pretendidos, desejados por esses países. Muito pelo contrário, foi aproximar a Rússia de outros países. Então, foi o efeito reverso das sanções norte-americanas. Veja que há uma certa aproximação mais forte da Rússia com a China, com a Índia e outros países fora do eixo ocidental mal alinhado aos Estados Unidos. Outra questão grave, né, dentro desse tabuleiro de xadrez, com a expulsão da Rússia do sistema SWIFT, foi a elevação do uso de outras moedas como meio de pagamento em transações comerciais e financeiras, né? Então, habilitou a Rússia e a China, né, a desenvolver seu próprio sistema de pagamento. Ou seja, essas medidas impostas à Rússia e esse medo no resto do mundo acelerou o processo que China e Rússia desenvolva e permita, né, que crie o seu sistema de informações bancárias e transferências financeiras entre as instituições financeiras do mundo. Isso foi culpa dos Estados Unidos em decorrência das sanções aplicadas. Você veja que a Rússia, a China e outras nações como Irã, Arábia Saudita, Venezuela, esse monte de países estão na busca de soluções para contornar o território monetário do dólar, né, a égide do dólar sob o domínio americano e a violência das sanções impostas por Europa e Estados Unidos. Basta tu dar uma olhada nesse leque desses países citados, como Irã, como Venezuela, como Rússia, estão sob fortes sanções econômicas e financeiras. E um próximo a entrar nessa lista
corre grave risco é a China. Bom, o resultado de tudo isso é que a desdolarização se torna cada dia mais uma realidade com o objetivo de política externa desses países, quais seja China e Rússia. E olha que eles já começaram a dar os seus primeiros passos nessa direção. Você observar, já foram dados por Rússia e China passos que incidem diretamente sobre pilares de sustentação do dólar como moeda de referência internacional. Eles já começam a mudar suas peças no tabuleiro na busca de destruir o dólar e afastá-lo como moeda de interesse de outras nações nos seus negócios. A grande primeira medida tomada por esses países foi o quê? A precificação do petróleo em moeda diferente do dólar. Então, hoje o dólar começa a deixar de ser a moeda padrão na hora de você cotar o petróleo. E isso já começou com quem? Com a China lançando seus primeiros contratos futuros de petróleo baseado na moeda yuan chinesa. Então, se a maior economia do globo, a maior consumidora de petróleo do planeta, que tem laços no mundo inteiro, ela começa a lançar os seus futuros contratos na compra de petróleo mediante a sua própria moeda, é um peso, um tapa bastante forte no dólar. Basta considerar que a China já é a maior economia do mundo, o maior exportador mundial e o segundo maior investidor direto estrangeiro líquido. Para dar o checkmate final, é só ela resolver que suas transações sejam em yuan. Será o tiro de misericórdia no dólar. Quando a China resolver que você só vai comprar produtos chineses mediante yuan e não mais em dólar, não precisar mais ser feita a conversão, isso será um tiro de misericórdia no dólar. Será o fim do reinado dólar no mundo. O yuan, como moeda comum para transações econômicas global, ou regional, em um mundo onde a China é o maior exportador do mundo, obriga que as outras nações tenham que adquirir yuan e abandone o dólar. Essa medida irá levar uma desvalorização do dólar sem precedente na história. Pode acreditar, na hora que o mundo começar a comprar só em yuan, o dólar vai sofrer uma desvalorização nunca visto antes. Se a China deixar de aceitar o dólar como uma moeda econômica global, os efeitos geopolíticos serão de proporções gigantescas, né? E será o fim da hegemonia americana. Por quê? Porque hoje a hegemonia americana ela é baseada no domínio e exploração do dólar. No atual cenário, a China é o único país que reúne comércio exterior e estrutura financeira suficiente para ampliar substancialmente o uso internacional de sua moeda. Isso não apenas por parceiros em busca de proteção, né, de construção de reserva para os países, mas também por agentes privados interessados em diversificação de carteira e oportunidade de negócios usuais. Então, a China, como uma economia pujante e forte participação no comércio internacional, o yuan passaria a ter grande interesse por os outros agentes do mercado. Isso de forma natural. Movimentos mais firmes na direção do que se chama de desdolarização envolve grande desafio para Pequim. Então, a China vai ter um grande desafio em estruturar uma nova moeda como moeda global. É só bom lembrar que nos anos 20 o dólar ascendeu sob a hegemonia da Libra. Até a década de 20, a Libra funcionava como moeda global e moeda de valor. E isso foi possível depois da crise de quê? De 1929 a 31. Que arruinaram o sistema inglês e o dólar ocupou o lugar vazio deixado pela Libra. Com essas crises, a Libra saiu de fininho e entrou o dólar. O fim da Libra como moeda central inviabilizou a cooperação e levou à fragmentação do sistema e à desordem. E os Estados Unidos, que não tinha nada a ver com isso, não perdeu tempo em viabilizar o dólar como moeda global. Quando a Inglaterra, enfraquecida
após a Segunda Guerra Mundial e as guerras e a crise de 29, o dólar ascendeu como moeda global. Os Estados Unidos criou os elementos básicos necessários para que essa moeda surgisse como moeda global. E é o que nós estamos vendo hoje na relação China, Rússia e Estados Unidos. Há fortes sinais de que a China e a Rússia trabalham juntas no desenvolvimento do sistema de pagamento interbancário transfronteiriço, que é um programa chamado CIPS, como alternativa de serviço de compensação e liquidação financeira. Isso está em franco processo de gestão. Esse novo sistema, ele será um sistema paralelo ao SWIFT e será baseado no Yuan, moeda chinesa. Bom, e se isso se concretizar, será o fim do dólar ou a desdolarização global e o fim do próprio Estados Unidos como nação hegemônica. Você sabe que o poderio norte-americano hoje é forte por conta do dólar. Os Estados Unidos deixou de ter o dólar, conversível em ouro e passou a ser no princípio da confiança. Hoje o dólar não tem um lastro que garanta a moeda e está muito próximo do seu fim, porque há um excesso de fabricação de dinheiro sem lastro, ou seja, o dólar é uma moeda podre internacional. Então era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Agradeço se vocês gostarem do vídeo, fico feliz se vocês chegaram até o final, mas eu não posso deixar de pedir para vocês que se inscrevam no canal, se caso vocês gostem e queiram contribuir, dá o like. Tá certo? Não vou pagar nada, não vão fazer cursos, não vão fazer nada. Vocês vão só assistir o vídeo gratuitamente, produzo aqui. Não tem o canal como propósito de ganhar dinheiro. Tem aqui como propósito de trazer reflexões. Então, se inscreve aí no canal, aproveite e dê o like. Um abraço e até o próximo vídeo.